Posso contar um segredo para você? Os aliens existem e eles estão pelo mundo inteiro. Sabe quem me contou? Jesus. Não acredita? Então faz o seguinte, abre aí o Google. Antigamente eu diria para você abrir o Aurélio, mas hoje em dia ninguém vai abrir o Aurélio, né? Digita no Google aí, dicionário. Aí ele vai te perguntar qual palavra você quer procurar. Digita alienígena. Tem dois significados aqui. O primeiro é o que ou quem é natural de outro país, estrangeiro, forasteiro. E o segundo significado é o que ou quem pertence a outros mundos. Ou seja, quem não é deste mundo. Gravou a definição de alienígena? Muito bem. Agora, abra a sua Bíblia em João, capítulo 17. A gente vai ler dos versículos 11 ao 16. João 17, 11 a 16. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei pelo nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora vou para ti, mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. E aí Jesus repete, eles não são do mundo, como eu também não sou. Se você é de Jesus, meu querido, você é um alien. Isso significa que você não tem a moralidade deste mundo. A sua moralidade é alienígena. O que é moralidade mesmo, né? Vamos voltar a isso também. É importante a gente definir o que é moralidade. Moralidade é o conjunto de valores, o conjunto de coisas que você acredita que tem importância e que definem como você se comporta. As pessoas costumam definir moralidade como um arcabouço de princípios morais. É uma palavra difícil, mas pensa nisso como um esqueleto de princípios morais. O que seria do seu corpo se não tivesse esqueleto? Você não conseguiria fazer nada, né? Você não conseguiria se mover, você não conseguiria andar, você não conseguiria pegar, tudo que você faz, você não conseguiria nem existir, né? Os seus órgãos dependem da estrutura do seu corpo, e a estrutura do seu corpo começa no seu esqueleto. Você também pode pensar na moralidade como uma bússola, né? As pessoas também descrevem isso como a sua bússola moral. A moralidade, ela culmina na sua bússola moral. É aquilo que te ajuda a não se perder. Imagina, antes do GPS, um navio no meio do oceano sem uma bússola. Ele vai ao sabor das ondas, ao sabor da maré, e não está indo para lugar nenhum, né? Imagina uma pessoa que foi acampar sem uma bússola e está perdida no meio da floresta. Ela vai olhar para as árvores e vai procurar o lugar que parece menos complicado, mas pode estar rodando em círculos, perdido ali até morrer.
A gente precisa de uma bússola moral e a nossa bússola moral é alienígena, assim como a gente é alienígena. A gente não é desse mundo, a nossa moral não vai ser desse mundo também. Se a gente não pensar assim, se a gente não agir assim, se a gente não tiver essa consciência, sabe o que vai acontecer? A gente vai ser igual ao navio sem bússola, levado ao sabor da maré. A gente vai ser igual ao cara que foi para a floresta, se perdeu lá dentro e não tem uma bússola. Tá rodando em círculos, não sabe para onde está indo, o que está fazendo, tá olhando para as circunstâncias em volta e tá seguindo sem nenhum propósito, sem nenhum destino final, porque ele não sabe o que está fazendo. Vocês querem ver como isso pode ser complicado? Vamos abrir o livro de Êxodo. A gente vai começar no capítulo 12, versículo 40. Eu vou ler só esse versículo. Ora, o período que os israelitas viveram no Egito foi de 430 anos. Durante 430 anos, gerações e gerações de israelitas aprenderam a viver no Egito. Aprenderam a moralidade do Egito, né? Que não era a moralidade deles, era a moralidade do Egito. Vamos pular para o capítulo 19, versículo 1. No dia em que se completaram 3 meses que os israelitas haviam saído do Egito, eles chegaram ao deserto do Sinai. 430 anos de Egito. 3 meses fora do Egito. O peso da moralidade do Egito ainda era muito grande sobre eles, né? O que aconteceu? Vamos pular para o capítulo 24. Eu vou ler do versículo 12 até o versículo 18. Disse o Senhor a Moisés: Suba a mim ao monte e fique aqui, e lhe darei as tábuas de pedra com a lei e os mandamentos que escrevi para a instrução do povo. Olha Deus dando para os israelitas uma moralidade alienígena. Leis, mandamentos, princípios, valores que não são deste mundo. Moisés partiu com Josué, seu auxiliar, e subiu ao monte de Deus. Disse ele às autoridades de Israel: Esperem-nos aqui até que retornemos. Arão e Hur ficarão com vocês. Quem tiver alguma questão para resolver, poderá procurá-los. Quando Moisés subiu, a nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor permaneceu sobre o monte Sinai. Durante 6 dias a nuvem cobriu o monte. No 7º dia, o Senhor chamou Moisés do interior da nuvem. Aos olhos dos israelitas, a glória do Senhor parecia um fogo consumidor no topo do monte. Moisés entrou na nuvem e foi subindo o monte, e permaneceu no monte 40 dias e 40 noites. Passaram-se 430 anos no Egito, 3 meses desde que eles saíram de lá, e 40 dias que Moisés estava no monte. Com fogo queimando lá em cima, para você ter noção de que o negócio era sobrenatural e era alienígena mesmo. Mas o peso dos 430 anos é muito grande. Quer ver como era muito grande? Vamos para o capítulo 32. Eu vou ler do versículo 1 até o versículo 8. O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e disse: Venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Olha aí, a moralidade do Egito, falando mais forte. Os 430 anos de hábitos e tradições que estavam arraigados ainda no povo. Respondeu-lhes Arão: Tirem os brincos de ouro das suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas, e tragam-nos a mim. Todos tiraram os seus brincos de ouro e os levaram a Arão. Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo, que modelou
com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram: Eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Foi o bezerro que tirou Israel do Egito? Não. Mas a moralidade egípcia, a moralidade terrena, a moralidade deste mundo estava muito arraigada nos israelitas. E ela falou mais forte. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Na manhã seguinte ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão. O povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. Olha a moralidade egípcia, mundana, terrena. Vamos para a farra. Então o Senhor disse a Moisés: desça, porque o seu povo, que você tirou do Egito, corrompeu-se. 430 anos de exílio. Em 40 dias eles se corromperam. Em 40 dias, 3 meses Moisés tirou eles de lá. 40 dias que Moisés estava recebendo a moralidade alienígena de Deus foram suficientes para o povo voltar às práticas antigas. Os hábitos, a moralidade do mundo está muito arraigada na gente. Deus continuou falando: muito depressa se desviaram daquilo que lhes ordenei. Realmente, foi muito depressa. E fizeram um ídolo em forma de bezerro, curvaram-se diante dele, ofereceram-lhe sacrifícios e disseram: eis aí, ó Israel, os seus deuses que tiraram vocês do Egito. Se a gente não vigiar, a moralidade desse mundo fica muito arraigada na gente muito rápido, muito depressa, como disse Deus. É por isso que eu quero te chamar a valorizar, a pensar sobre isso e a não descuidar da sua moralidade alienígena. Você é um alienígena. Não descuide da sua moralidade alienígena. Tome leite com cálcio para fortalecer os seus ossos, o seu esqueleto moral. Faça exercícios, né? Você sabe que o exercício também traz benefícios ao esqueleto. Faça exercícios. Exercite-se com Deus. Exercite o seu esqueleto moral com Deus. E fortaleça o seu esqueleto moral, né? Você não quer ficar escravo de uma cama, você não quer ficar preso sem poder agir, sem poder se locomover, sem poder ir. Então fortaleça o seu esqueleto moral. Você tem um esqueleto moral alienígena, né? E essa moralidade, vejam bem, às vezes a gente quer levar ela mais ou menos, né? Deus não deu 10 sugestões para Moisés. Deus deu 10 mandamentos. Deus não deu conselhos para Moisés. Deus deu leis que deveriam ser seguidas, né? Você precisa levar essa moralidade cristã a sério. É por isso que nessa série de aulas que eu estou trazendo para vocês, a heroína dessas aulas vai ser a moralidade alienígena, a moralidade cristã, né? Aí você fala assim: poxa, mas você está falando moralidade alienígena é só para ficar diferente, né? Só para chamar a nossa atenção. É para chamar a atenção de que ela tem que ser diferente da moralidade desse mundo. Ela não é só é uma opção, né? É uma das versões de moralidade que a gente tem aqui na Terra. Não, ela é uma coisa extraterrestre mesmo. E tem que ser valorizada como tal. É por isso que ela vai ser a heroína dessas aulas, né? Imagina como se fosse um seriado, né? A heroína vai ser a nossa moralidade alienígena cristã. E ela vai enfrentar inimigos. Vai enfrentar. Cada aula um inimigo. E quem vão ser esses inimigos? Esses inimigos são aspectos do mundo pós-moderno. São os bezerros de ouro do mundo de hoje.
São os pensamentos, os valores, as crenças, os princípios que o mundo vai tentar colocar arraigado no seu coração, arraigado no seu jeito de ser. E que você tem que vigiar na palavra para não deixar isso te corromper. Você não quer ser corrompido, nem devagar, nem muito depressa, como aconteceu com o povo de Israel. Você não quer que Deus diga que você se corrompeu. Então, vamos enfrentar esses inimigos. Sabem quem é o inimigo de hoje? O inimigo de hoje é o relativismo absoluto. O que é o relativismo absoluto? Parece uma contradição, mas é porque hoje em dia tudo é relativo, né? Tudo é relativo. E da onde vem isso? Isso vem da globalização do mundo pós-moderno, né? Mundo pós-moderno não é uma coisa tão recente assim. A gente classifica, né? A gente não, né? Quem estuda isso classifica de mundo pós-moderno tudo que veio depois da Segunda Guerra. E de lá para cá, a globalização só aumentou. E cada vez mais a gente sabe como é que as pessoas se comportam, seja no Tibete, seja na Índia, seja nos Estados Unidos, seja numa estação de pesquisa na Antártida. A gente sabe como as pessoas se comportam, a informação flui. E aí quando você começa a ver, olha que interessante, lá em tal país os homens usam uma espécie de saia, né, na hora de comemorar, de fazer as comemorações folclóricas deles, né? E aqui sai a coisa de mulher, olha como tudo é relativo, né? E a gente olha, olha só que interessante, em tal lugar o cara beija no rosto para cumprimentar, aqui em outro lugar aperta a mão, em outro lugar abraça. Então vejam como tudo é relativo. E aí, esse é o nosso problema, né? A gente acaba generalizando. Tem coisas que realmente são relativas, né? Tem coisas que realmente são relativas e tem coisas que não são. Mas a gente vive num mundo que valorizou tanto as diferenças, o que tem o seu lado bom, não me entenda mal, mas que valorizou tanto as diferenças que, em contraposição, desvalorizou todos os valores que a gente tinha colocado e que preservavam a nossa estrutura moral, nós como cristãos. E se a gente deixar isso acontecer, a gente vai estar com os nossos valores corrompidos. Mas só que é isso que o mundo diz. O mundo diz, a moralidade mundana terráquea hoje, ela diz o seguinte: se tudo é relativo, não existe certo nem errado. São só tons de cinza. Depende da onde você nasceu, depende da época em que você nasceu, né? Pode ser só uma questão de opinião. Afinal de contas, veja bem, se só depende de quando e onde você nasceu e de quem eram as pessoas que estavam em volta de você e como você cresceu, é tudo quase que um acidente. Você acha isso? Você acredita nisso? Por acidente. É quase uma opinião. Todos esses valores morais que você está defendendo são arbitrários. É arbitrário. É coincidência, é um acidente. E se você deixar isso se arraigar no seu coração, a sua moralidade não vai estar sendo alienígena. Já que a gente estava falando que foi Jesus que contou pra gente que a gente não é desse mundo, vamos ver como é que Jesus lidou com os bezerros de ouro da época dele, né? Vamos ver como é que Jesus lidou com a moralidade das pessoas que confrontaram ele. Por exemplo, Êxodo, capítulo 20, versículo 14 diz: não adulterarás. O versículo 13 diz: não matarás. O versículo 15 diz: não furtarás. São mandamentos, né? A gente conhece. Vamos ver o que aconteceu lá em João, capítulo 8, versículos 5 até o 7. Eles chegaram com uma mulher adúltera diante de Jesus e disseram para ela: na lei
Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor o que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. E aí os defensores do relativismo vão vir e vão dizer: tá vendo? Até Jesus relativizou as coisas. Você vê como as coisas não são absolutas? Será que Jesus relativizou? Eu digo que se você acha que Jesus relativizou a lei de Moisés nesse episódio, você não entendeu. Você não entendeu o texto bíblico. Jesus não relativizou nada. A consequência do pecado não era a morte? Houve morte? Houve. Jesus morreu na cruz. Ele assumiu o preço do pecado da mulher adúltera. Mas foi muito tempo depois. Mas Deus e Jesus não são limitados ao tempo. Eles não são presos ao tempo. Então, se você olhar lá em Mateus, capítulo 5, versículo 17, Jesus fala isso claramente. Não pensem que eu vim abolir a lei ou os profetas. Eu não vim abolir. Eu vim para cumprir. Jesus veio cumprir a lei. E ele cumpriu a lei com aquela mulher adúltera. Só que ele se colocou no lugar dela. Ele disse: eu vou me deixar ser apedrejado no seu lugar, pelo pecado que você cometeu. E por isso, por eu ter morrido no seu lugar, eu não te condeno. Vá e não peque mais. Né? Isso acontece em outros episódios também. Por exemplo, lá em Lucas 23, no versículo 32, falando dos dois criminosos que foram crucificados ao lado de Jesus, né? Ele diz: 2 outros homens, ambos criminosos. Que crime eles cometeram? A Bíblia não diz, mas possivelmente alguma coisa no sentido lá do não matarás, do não furtarás. Criminosos, né? É bem possível. Também foram levados com ele para serem executados. No versículo 43 diz: Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. De novo, Jesus relativizou? Não, Jesus não relativizou, não. Jesus estava morrendo no lugar dele. Jesus estava morrendo no pecado, pelo pecado dele. Era alguém inocente pagando pelo pecador. E ali estava se cumprindo a lei de Jesus. Né? Tanto é que, por outro lado, se você olhar lá ainda em Mateus 5, né? Se você olhar lá nos versículos 27 e 28, Jesus diz: vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás, mas eu lhes digo, qualquer um que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. E um pouco antes, no versículo 21 e 22, ele diz: vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu também lhes digo, qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Qualquer que disser a seu irmão, racá, que significa idiota, né, tolo, será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Jesus levantou a barra. Jesus, ele colocou e falou assim: olha, eu não estou olhando só o que aconteceu do lado de fora do seu coração. Eu não estou olhando só os fatos que aconteceram no mundo material. Eu estou olhando a intenção do seu coração. Eu não estou olhando só o que você fez, eu estou olhando as suas palavras. Tudo isso eu estou considerando. Jesus levantou a barra pra caramba. Mas, por outro lado, ele cumpriu a lei pagando pelo nosso pecado. Jesus não relativizou nada.
Foi assim que Jesus respondeu a quem tentava relativizar as coisas. Ele cumpriu a lei e os mandamentos de uma maneira ainda mais absoluta, né? É por isso que Jesus ele abomina o medo. A vida do cristão não deve ser uma vida de medo. Lá em 1 João 4, versículo 18, ele diz o seguinte: no amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Se você tem medo da consequência do seu pecado, você ainda não entendeu perfeitamente o plano de salvação de Jesus. O plano de salvação de Jesus existe para que você não tenha medo. Assim como aquela mulher não teve mais medo daqueles que queriam apedrejá-la, não tenha medo da consequência do seu pecado. Jesus, é lógico que o pecado pode ter consequências no mundo real, né? Se você cometeu um crime, você vai ser preso e você vai ter a consequência humana do pecado, mas a consequência sobrenatural do pecado, né, que é muito pior que a consequência humana, porque ela é eterna, esse preço Jesus já pagou por você. Se você se arrepender sinceramente e se colocar diante de Deus, Ele já te perdoou o seu pecado. Jesus é o nosso advogado diante de Deus. O seu pecado já foi lançado no mar do esquecimento. Agora, continuaremos pecando para que a graça aumente? Romanos 6, né? Versículos 1 e 2. De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como poderemos continuar vivendo nele? Eu vou terminar essa aula dizendo o seguinte. Já viu aquele filme Men in Black, Homens de Preto? Aquele é um filme interessante, né? Ele mostra os aliens já aqui na Terra, no meio dos seres humanos, disfarçados de seres humanos. Alguns bem disfarçados, outros nem tanto, outros bem mal disfarçados. É uma comédia, né? É um filme feito para ser engraçado. Mas eu queria que você pensasse nisso. Você é um alien no meio dos seres humanos daqui da Terra. Comporte-se como um alien. Você vai ter uma estrutura moral, um esqueleto moral diferente. As pessoas vão te olhar e vão achar esquisito. Elas vão te achar deformado moralmente. Elas vão olhar para você e vão falar: tem alguma coisa que não bate, tem alguma coisa que não combina. Elas vão olhar para você e isso vai incomodar. Porque você tem uma estrutura moral diferente. É assim que você vai trazer eles para o reino de Deus. Mas para você conseguir alcançar, e não se enganem, gente, pessoas são alcançadas por pessoas. A gente faz eventos, a gente faz um monte de coisa, a gente está com a igreja sempre aberta, com as nossas células sempre abertas para receber, mas as pessoas são alcançadas por pessoas. Aqueles que estão perto de você vão ser alcançados por você. E para você alcançar eles, eles têm que ver em você alguma coisa diferente, eles têm que querer. E o que eles vão querer? Eles vão querer a sua estrutura moral, o seu esqueleto moral alienígena, diferente, fora do que eles conhecem, extraterrestre, fora desse mundo. E para isso você tem que enfrentar os princípios e os valores que o mundo tenta ditar para você. Confrontar eles com a palavra de Deus e escolher seguir a moralidade alienígena que Deus deu para você. Deus deu isso para Moisés nas tábuas da lei. Deus deu para você na palavra. Siga essa moralidade. Se você é um alien, comporte-se como um alien. Haja como um alien. Haja como alguém que não é desse mundo. Alguém que pertence ao reino de Deus. Semana que vem, a moralidade alienígena cristã vai enfrentar um outro inimigo. Quem será?